Isso aí não vai Vamos perguntar para uma parlamentar o que ela acha dele. Tá aí? Entrevista já. Pergunta pra Janaína. Olha, gostaria de saber se ela se irrita com esse negócio de 100 anos. Janaína, tá? Não, mas ela vai responder isso pra mim. Ela não vai me deixar no vácuo. Eu preciso entender pra que fazer um trem desse? O que você ganha com uma atitude dessa? Vamos colocar no ar já. Vamos chamar a Janaína Pascoal. Ao vivo, conectados com a deputada estadual Janaína Pascoal, que gentilmente aceitou falar novamente com a nossa reportagem sobre assuntos importantes da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Deputada, muito bom dia. Obrigada por comparecer mais uma vez à bancada da Rádio Máxima. Bom dia a todos vocês da Máxima, todo o pessoal do Guará, toda a região, Deus abençoe. Então, essa questão do sigilo, ela me incomoda muito, né? Inclusive, infelizmente, a imprensa só dá visibilidade a esses sigilos do governo federal, mas isso também ocorre no governo estadual. Uma das minhas brigas assim, com respeito, porque diferentemente de outros quadros, eu não xingo ninguém, eu não atribuo nenhum tipo de adjetivo, mas uma das minhas brigas em torno, por exemplo, da questão da vacina anti-Covid, foi que a gente não conseguia os contratos firmados pelo Butantan, né? E agora começam também a aparecer aí situações. Não estou dizendo que haja ilegalidades, mas várias contratações feitas pelo Butantan sob esse crivo aí do sigilo. Todos os ofícios que eu mandei para o Butantan pedindo os contratos, eles respondiam que como era uma questão de tecnologia, da ciência, que a fundação é privada, apesar dos dinheiros serem públicos, que eles não podiam fornecer os documentos. Então, assim, infelizmente, as autoridades utilizam esse expediente, utilizam de maneira equivocada. Acho que a diferença do Bolsonaro para os demais governantes é que tudo que ele faz com estardalhaço. É para provocar, eu acho. A imprensa fica muito em cima dele, entendeu? Então divulga tudo, vamos dizer assim, de ruim, porque eu considero isso muito ruim, né? Sigilo no âmbito público só se justifica em questões de segurança. Vamos supor, a autoridade está se deslocando, aí um jornalista pergunta quantos guardas-costas, quantas armas a sua segurança tem. Essas respostas podem ser negadas. Claro. Porque tem a ver com segurança. Ou faz todo sentido. Segurança nacional. Guardas de fronteira. Então, assim, apenas essa situação justifica sigilo. Tudo que diz respeito a dinheiro público precisa ter transparência. Isso é um princípio básico. Então, eu sou muito crítica. Acho até... O presidente Bolsonaro é muito mal assessorado, né? Desculpa falar. Porque, assim, acho que o primeiro conselho que um bom assessor teria que dar para ele era não lançar a mão desses expedientes. Porque foi como bem vocês falaram. Pode ser que nem devam nada, que não tenha nada errado. Mas no momento que decreta o sigilo, todo mundo começa a achar que tem algo a ser escondido. Então, realmente, é possível, sim, levantar todos esses sigilos, porque como eles não têm uma justificativa material, pela matéria, podem ser levantados todos esses sigilos, sim. E espero que o próximo governo, ainda que mudando o nome, não faça a mesma coisa. Exatamente. Ou então que a imprensa divulgue todas as vezes que fizer de forma equivocada, né? Eu acho que não vai divulgar. Eu vou fazer um comentário aqui sem citar nomes, tá? Eu comecei a estranhar muito tantas matérias dizendo que a Procuradoria Eleitoral teria sugerido rejeitar as contas, de Bia Kicis, de Sérgio Moro, de Damares Alves e outros quadros da direita. Aquele senhor que foi secretário da Pesca. Então, assim, várias matérias bombásticas dizendo que havia sido sugerida a rejeição das contas. Eu fui ler os relatórios, eu falava, meu Deus, mas será que só estão fazendo isso com os direitistas? Ou será que os direitistas são os únicos que não sabem prestar contas? Aí eu levantei
as contas de alguns quadros famosos da esquerda. E havia os mesmos pareceres pela rejeição. Ou seja, a Justiça Eleitoral está usando os mesmos critérios, com esquerda e direita, mas a imprensa não. Porque eu não vi nenhuma matéria dizendo, olha, a conta do deputado eleito fulano, Beltrano, entendeu? Que seja da esquerda, está com irregularidade. Foi que eu falei. Vi. Agora, na direita foi tudo bombástico. Ô, Janaína, hoje, só coincidência o que você falou, hoje eu li no UOL a rejeição das contas do Eduardo Suplicy. Tá lá? Ah, bom, então ainda bem que saiu. Eu não quis falar os nomes. É coincidência. Talvez alguém tenha cobrado esse equilíbrio. Eu concordo. Pau que bate em Chico. Atenção, entendeu? Esses pareceres pela rejeição, eles já estão nos processos faz tempo. Quando é da direita, qualquer coisinha vira um barulho, né? O que eu acho importante? Que os critérios sejam os mesmos. Sabe? Que os critérios sejam os mesmos, que as pessoas também, antes de serem expostas e acusadas, sejam ouvidas, não importa se de esquerda ou de direita, né? Acho que a gente só vai conseguir evoluir como sociedade quando houver, assim, algum equilíbrio em tudo isso. É verdade, isso fortalece a democracia, né? Mas, Janaína, vamos falar então também de um assunto super bacana que eu vi nessa semana na mídia. Você saiu em defesa e trouxe luz a uma questão muito séria na cidade de São Paulo, aliás, no estado de São Paulo, falando aqui mais do nosso reduto, né? A gente sabe que é um problema nacional, mas são as crianças em situação de rua, as famílias e mais propriamente os menores em vulnerabilidade social, em situação de rua. São crianças que moram nas ruas, não só trabalham, mas moram nas ruas. Tem um projeto de lei da Câmara Municipal de São Paulo que visava a proteção dessas crianças. Mas, de acordo com o seu apontamento, a sua observação, felizmente, dentro desse projeto, existia um dispositivo lá, um artigo em que ia totalmente ao desencontro do que o projeto dizia, né? Eu queria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes. Então, eu estou nessa pauta já, acho que mais de um ano, né, de maneira bem, assim, objetiva, porque eu sempre tive uma preocupação especial com crianças e adolescentes, até como professora universitária, mas, assim, nessa pauta eu estou desde o dia que saiu uma matéria falando das crianças que moram no vão do MASP. E eu não me conformei que na cidade mais rica da América Latina houvesse crianças morando. E os jornalistas, eles fizeram várias matérias mostrando que a situação era permanente e que nada acontecia. Aí eu comecei a visitar as autoridades, secretários municipais, secretários estaduais, conselheiros tutelares. E o que eu ouvia dessas autoridades era que eles não podiam fazer nada, além de ir lá conversar, tentar convencer essa criança, esse adolescente a sair da rua, porque, segundo eles, o ECA não permitiria. Eu falei, gente, eu dei aula de ECA há muitos anos. O ECA prevê proteção integral. Não, doutora, as crianças têm direito de ir e vir. Criança, gente. Eles ainda diziam assim para mim. E outra, doutora, a concorrência é muito difícil. Eu falei, que concorrência? A concorrência do tráfico. Porque o que o traficante oferece para eles nas ruas, às vezes oferece dinheiro e às vezes pressiona, né? Ameaça. E a gente não tem como fazer uma concorrência com o tráfico. Eu falei, gente, essas crianças têm que ser retiradas das ruas. Não pode retirar porque eles não cometeram nenhuma ilicitude. Eu falei, eu não estou falando de apreender, no sentido de prender e mandar para a Fundação Casa. Estou falando de retirar e levar para um serviço social. Não, doutora, não pode, a gente pode até ser preso se fizer isso. Bom, falei, será que o ECA mudou e eu não estou sabendo? Peguei o ECA, revirei o ECA, tudo igual. Mas essa cultura estava, né, internalizada. Aí nós achamos esse projeto tramitando na Câmara. O projeto, a princípio, muito bonito, falando de proteção, esses princípios todos, essas palavras, né? Mas ali no artigo 23 estava escrito que a criança não poderia ser retirada da rua de maneira compulsória, ou seja, a não ser que pela vontade dela. E num outro inciso estava escrito que por 24 horas ela poderia entrar e sair a hora que bem entendesse.
Eu falei, Jesus Cristo, isso aqui é oficializar o que eles dizem que já existe, mas não existe, e eles fazem na prática, porque é muito cômodo. É muito cômodo um assistente social, um conselheiro tutelar, ir lá, trocar uma ideia com a criança que está morando no Vão do MASP, na praça da cidade, dizer, olha, você quer ir com o tio, com a tia, quer ir para um acolhimento? Ele diz não, ou porque está recebendo mais como aviãozinho, ou porque está sendo pressionado, né, por algum adulto criminoso. Isso, infelizmente, é muito comum. E aí o conselheiro fala, olha, não pude fazer nada porque eu não posso pôr a mão. E eu levantei situações concretas. Aí eu fui visitar os serviços de acolhimento, em vários, né, inclusive fora da capital. Muito embora esse problema seja mais grave na capital, tá? Tem nas outras cidades, interior, litoral. Tem. Mas na capital é algo assim muito, muito sistêmico, né? São crianças que dormem nas ruas. Existem as famílias, né, pelas mais diversas causas que estão nas ruas, mas são crianças e adolescentes sem ninguém, entendeu? Totalmente suscetíveis abandonadas, ao crime, né? a abusos sexuais. Aí eu promovi na Assembleia uma audiência pública, convidei a vereadora, que era a principal autora desse projeto na Câmara, membros do Ministério Público, da Defensoria. Todos eles fazem aquela abordagem, sabe? Sabe aqueles discursos bonitos que me tiram do sério? Não, as crianças têm direito de ir e vir. As crianças, falei assim, amigão, se o seu filho de 12 anos disser que vai sair às 2 da manhã para ir para a Praça da Sé, no centro da cidade, você vai dizer que ele tem direito de ir e vir? Ele tem 12 anos. De maneira nenhuma. Bem, eu falei, então, peraí, seu filho de 12 anos é uma situação diferente da criança que está sem ninguém para olhar por ela no meio da rua? Porque é isso que você está falando no final das contas. Porque essa coisa, esse palavrório bonito, né? Não, direitos e não sei o quê. Gente, desculpa, a gente tem que começar a pegar situações concretas. Um dos serviços de acolhimento que eu visitei, eu perguntei para a coordenadora, eu falei, quantas crianças tem aqui? São 15 atualmente, doutora. Era de manhã, eu falei, ai, que bom, tá todo mundo na escola? Ela falou, não, tem 2 aqui, tem 2 no posto de saúde e os outros estão pela rua. Eu falei, como assim? Não, é que de manhã eles tomam café e saem. Eu falei, e eles vão para onde? Ah, eu não sei, alguns vão para o centro, outros vão para Paulista. Aí eu falei, e aí no fim do dia eles voltam? Alguns voltam, outros não. Eu falei, não, peraí, você está de brincadeira comigo. Porque geralmente esses serviços são cuidados por organizações sociais que ganham para isso. Você não pode trabalhar com ficção. Ganham para proteger as crianças. Estão acolhidos, estão cuidados, as entidades estão ganhando, mas, na verdade, eles saem de manhã e ninguém sabe para onde vão. Aí ela virou para mim e falou assim, não, é que a senhora tem que entender que se a gente não os deixa sair, eles quebram tudo aqui. Falei, peraí, amiguinha, se o Estado não dá conta de meia dúzia de criança, né, então faliu. É melhor dizer que não existe o serviço. Então eu estou nessa pauta, entendeu? Eu tenho discutido com as autoridades. A minha cabeça é uma cabeça muito isolada. Eu penso de maneira muito, muito diferente do pensamento predominante nesses órgãos, tá? Porque eu estou falando de defensoria pública, de Ministério Público, que é mais assustador. Porque esse tipo de pensamento mais liberalizante, assim, ele era muito comum na defensoria. De um tempo para cá, ele tomou conta também do Ministério Público, né? O que para mim, assim, é algo muito assustador, né? Mas o que a gente viu? Que o projeto seria votado ontem, né? E aí, antes de ontem, eu subi na tribuna e pedi, pelo amor de Deus, para os senhores vereadores não aprovarem. Coincidência ou não, né? Coincidência ou não quero dizer que tenha sido mérito meu, não importa. O que interessa é que eles apresentaram uma emenda e aprovaram o projeto sem esses 2 incisos, tá? Felizmente. Isso me trouxe muita tranquilidade, porque muito embora, pela mentalidade vigente, eles já estejam trabalhando assim, só tira a criança da rua se ela quiser, se ela quer sair, ela pode sair.
pelo menos não tem, né? Não vai ter uma lei prevendo Uma isso. regulamentação, né? Agora eu vou acompanhar a tramitação para ir lá para a sanção veto do prefeito, porque às vezes nesse meio do caminho volta a versão anterior. Ainda tem que ficar ligada nisso. Gente, o processo legislativo, ele é capcioso demais, sabe? Sempre tem uma mudancinha, uma coisinha que a gente não viu, então eu vou seguir acompanhando para garantir que a sanção recaia sobre o texto aprovado, que não tem esses 2 incisos. Né? Então, em resumo, a novela é essa. A senhora está trazendo esse projeto também para o Estado, para âmbito estadual? Não, o projeto que eu apresentei, ele é diferente, tá? Eu apresentei antes até dessa votação. O projeto que eu apresentei, ele seria como, vamos dizer assim, um antídoto a essa mentalidade, tá? O projeto que está passando na Câmara, ele é muito mais assim, princípio lógico, da liberdade das crianças. Tem um projeto, não vou dizer que seja ruim, tem partes boas, fala de busca ativa, mas é aquela pauta esquerdista, a liberdade sexual, os direitos reprodutivos. Eu não vejo muito sentido nisso, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, entendeu? Mas tudo bem, é a terminologia da esquerda, né? O meu projeto é um projeto que vai na linha da proteção integral. Então, o que eu estou dizendo? Não pode um conselheiro tutelar, um assistente social do Estado, um guarda municipal, um policial militar, um policial civil, encontrar uma criança sozinha na rua. Veja, não estou falando de uma criança que está indo para a escola, estou falando de uma criança abandonada, né? Para traduzir aqui para o pessoal. Ir embora para sua casa, dormir com a sua família e deixar essa criança dormindo na praça. Tá? Então, eu estou apresentei um projeto na Assembleia, exigindo que essas autoridades façam o acolhimento dessa criança para esses serviços que já existem, que são pagos com dinheiro público. Casas transitórias. E, obviamente, uma vez feito o acolhimento, o juiz da infância da localidade vai ser avisado para que esta família seja buscada. Entendeu? Porque pode ser tudo. A criança pode ter fugido, a criança pode ter sido sequestrada. Exatamente. Entendeu? A criança pode ter sido violentada em casa. E alguém para ajudar tirou da casa. Pode ser uma família abusiva, pode ser uma família em desespero atrás dessa criança. Então, pode ser que more na rua mesmo, né? A família more na rua mesmo, né? É o dever do acolhimento, da notificação às autoridades para fazer essa busca. Porque hoje, essas pessoas que trabalham na área da assistência, elas não se sentem no dever. Eu ouvi assistentes sociais que dizem assim, não é minha obrigação, é obrigação do conselheiro tutelar. Aí você vai ouvir o conselheiro tutelar e ele diz assim, não, eu aciono o serviço, esse é meu trabalho, eu não tenho o dever de acolher. E no final do dia, a criança fica na rua para ser violentada. Só trazendo um pouco para nossa realidade de Guaratinguetá, é claro que não é a realidade da capital paulista, a gente é totalmente diferente, a gente proporcionalmente, é bom deixar bem claro isso aqui, mas assim, nós todos moramos aqui em Guaratinguetá e já tem semanas que existem crianças ali naquele semáforo da JK em frente ao shopping, crianças, porque 12, 13, 14 anos, 15 anos, vendendo bala, vendendo pirulito, ali pedindo dinheiro, agora principalmente nessa época do ano, né, final do ano, o pessoal acaba ficando Isso mais... Isso configuraria também Então, aí o que eu fui procurar saber? Eu liguei, né, no Conselho Tutelar para saber, olha, vocês estão sabendo, né, tem crianças ali, tá? Eu verifiquei isso, daí o Conselho me disse que aqui em Guaratinguetá o trabalho é do CREAS e a assistente social já estava em contato, já tinha sido entrado em contato com essa criança, foi feita uma abordagem nessa criança e descobriu que a família é de um tal bairro aqui em Guaratinguetá e parece que a assistente social já foi visitar essa família nesse bairro para saber qual a realidade, se ela se enquadra em algum programa social do município e por que essa criança não está na escola, né? E se não está na escola, não está em casa esperando o horário da escola, enfim, fazendo qualquer outra coisa. E aí a gente está aguardando, permanecem dessas crianças lá, eu passei ontem lá durante o dia, hoje eu vou verificar novamente e vou cobrar para ver qual foi a
resposta da assistente social em visita a essa família aqui em Guaratinguetá, porque ficam ali. Inclusive, até um dia eu parei e falei, cadê a sua mãe, menina? Ele deu risada. E aí saiu assim, cuidado e vai ser atropelado, porque, né, tá sofrendo risco de tudo. Essa situação, Janaína, essa já acontece em todas as cidades brasileiras, infelizmente, né? É uma praga essa questão da criança pular a sua infância e ajudar a levantar um troquinho, seja por qual circunstância for, se é por ela, se é porque o pai não liga, se é para ajudar a pagar uma conta, aí a gente pode colocar nessa cesta aí um pouquinho de cada coisa dessa. Veja bem, o que precisa, isso que vocês estão fazendo, essa apuração, ela é importante, porque muitas vezes se não tem essa cobrança, não se faz nada. Por exemplo, essa busca ativa, que eu estou prevendo no meu projeto, de ir até a família, entender o que está acontecendo, É uma situação de uma necessidade extrema. Em que projetos sociais essa família está inclusa, entendeu? Porque também tem que ter uma responsabilização dos pais. Porque às vezes é beneficiário do Bolsa Família ou do auxílio emergencial, de outro, e mesmo assim, entendeu? Instrumentaliza a criança. Então a gente tem que ter esse olhar, Agora, em regra, lógico que eu me preocupo com esses casos, até porque, vamos frisar, tem criança que é alugada, tá? Tem criança que é alugada para o crime organizado para fazer esse tipo de serviço. Infelizmente tem, tá? Aqui na capital tem vários casos. Mas, assim, o que eu mais estou preocupada são com aquelas crianças que não têm vínculo nenhum. Elas nem têm para onde voltar. À noite, elas não voltam para casa, tá? Então, provavelmente, esses casos, a assistente social vai dar a devolutiva. Essa criança vem num ambiente ali que tem movimentação, vende suas balas e volta para casa. Eu acho que tem que apurar os porquês. Mas os casos que eu estou levantando são crianças que não voltam para as casas, muitas não sabem mais onde moram, ou têm medo de dizer porque não querem retornar. E elas dormem, de maneira perene nas ruas, sozinhas, E muitas acabam sendo cooptadas por abusadores sexuais que se apresentam como protetores. Inclusive, eles recebem o nome de pais de rua, tá? Para a gente poder separar os casos e buscar dar assistência social para essas famílias, para essas crianças, entender quem tem que ser abrigado, quem não precisa ser abrigado, precisa ter a busca ativa. A Prefeitura aqui de São Paulo contratou um grupo para fazer um censo das crianças em situação de rua. Meu Deus do céu, fizeram o censo. Não separaram crianças que estão com famílias nas ruas, crianças que estão completamente sós, mas fizeram lá uma análise das crianças trans. Que isso? Então, entendeu? Criança é criança. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muita charopada, desculpa falar. Eu sou extremamente respeitosa com gêneros, orientações sexuais, mas eu acho que a gente não deve trazer essa discussão para a questão de criança e adolescente. Criança e adolescente tem que saber o seguinte: está tendo o acesso à educação, está tendo acesso à saúde. Está comendo, né? Está sendo respeitado em termos de dignidade física, sexual, no âmbito da família, na sociedade. Então, a gente acaba trazendo essas pautas identitárias e elas se sobrepõem, o que está na Constituição Federal, o que está no ECA, que é a proteção integral dessas crianças e adolescentes. Para que nós possamos separar os casos e buscar soluções, ou pelo menos amenizar os problemas com os vários programas que o Estado tem, é necessário fazer essa busca ativa, entendeu? Então, assim, aqui em São Paulo, não é uma coisa, assim, institucionalizada. Essa que é a minha briga, entendeu? Não, é assim mesmo, deixa estar. Não, a gente tem que olhar caso a caso, tem que saber quem é essa criança, por que ela está na rua, e se ela não tem para onde ir, ela vai ser acolhida. E ela vai sair da casa do acolhimento para ir para a escola, para ir fazer o futebol no contraturno, para ir para o posto de saúde, mas não vai poder voltar para a região da Cracolândia e ninguém vai saber onde essa criança está, que é o que acontece nos dias de hoje. Perfeito. Infelizmente. Deputada, e feita a busca ativa, a criança a família não estando apta para receber essa criança, seria encaminhada para adoção.
Isso seria feito um processo de adoção? Tem todo um processo, até chegar no encaminhamento para adoção, demora, porque você precisa primeiro, vai notificar a autoridade judicial, a família mais próxima não tem condições de ficar com a criança, pela legislação tem que buscar, vamos dizer assim, a família estendida, verificar se tem, por exemplo, uma avó, uma tia que possa ficar com essa criança, entendeu? Então tem todo um processo, mas durante esse processo, essa criança está acolhida, está matriculada, ela não pode ficar no meio da rua, como infelizmente tem acontecido, né? Porque aí você preserva essa criança de ser estuprada, de ser morta, de ser usada para levar droga, entendeu? Depois é que ela vai entrar nessa fila da adoção. E aí eu tenho sérias críticas a toda essa questão da adoção, amorosidade. Existe, assim, um sentimento de... Até tem um procurador do Rio, que eu de vez em quando converso com ele, de adotofobia, né? Se criou uma mentalidade de que a adoção é o último caso, entendeu? Então, às vezes, as crianças ficam institucionalizadas, tendo um monte de família, né, na fila, esperando um filho. Mas aí a gente tem que ir aos pouquinhos tentando mudar mentalidades, né? Minha preocupação primeira nesse momento é que essas crianças não fiquem totalmente suscetíveis, né, a todo tipo de violência. E política social também é isso, porque a gente não via falando muito isso em campanha, nem a nível estadual e muito menos a nível federal. Política social é isso também, começando por esse ponto tão nevrálgico no nosso país. Olha, a minha experiência como deputada, ela me ensinou tanto. E eu aprendi que criança e adolescente é prioridade na Constituição, mas não na política. Sabe por quê? Porque eles não votam. Não votam, né? Então, assim, você tem uma pá de gente que defende a pauta com todo respeito, tá? Eu sei que o povo vai me xingar. Não tem problema. Da mulher, do idoso, do gay, do trans, do negro, dos animais, entendeu? E a criança? Agora, criança não vota. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu mandato e eu meio que devotei meu mandato a esse público, entendeu? Eu tenho projetos na área da educação, da saúde, da segurança, pensando neles, porque são muito abandonados, sabe? São muito abandonados. Janaína, a senhora citou o levantamento que a prefeitura fez, né? O censo. A senhora teve a devolutiva da quantidade de crianças, só para a gente ter uma noção? Eles lhe passaram? Eu tive, mas eu não consigo. Eu sou muito ruim para número. Eu tenho mas era uma coisa muito expressiva? Mas eu esse número agora. Mas era uma coisa muito... Era uma coisa muito expressiva? Seu som fechou. Era uma coisa muito expressiva, muito significativa, muito assustadora o número de crianças? Não era assustadora, não. É mais assustadora, assim, em termos de visão, entendeu? Porque essas crianças estão muito visíveis, vamos dizer assim. Mas não era, não. O que assusta é a inanição do poder público, né? O que assusta é a inanição. Agora eu tenho medo de errar. Eu posso até levantar e passar isso para vocês depois. Aqui consta 3,7 mil crianças e adolescentes de até 17 anos. Isso, uma notícia de agosto de 2022. Isso, mas eles não separaram, se eu não estou equivocada, depois vocês podem até checar. Nesse número, eles não separaram as que estão com as famílias nas ruas e as que estão sós. O que eu queria e quero é o número exato das crianças e adolescentes que estão sós. Abandonadas, né? Okay. Porque essas são mais vulneráveis, entendeu? Essas são muito vulneráveis, né? Ô Janaína, o Antônio Marcelo tá te mandando um abraço, escreveu aqui pra gente: fui eleitor da Janaína para senadora devido às entrevistas daí na emissora. Infelizmente, Janaína, não conseguimos o objetivo, mas eu confesso que bateu uma pontinha de decepção quando vi o sobrenome dos dois suplentes. Quase mudei meu voto, mas fiquei firme. Gosto muito da sua linha, é o Antônio Marcelo. Quem eram os suplentes? Não, por que eu coloquei meus dois irmãos como suplentes? No início eu causei um problema para eles, porque ninguém na minha família gosta de política, eles pedem para eu sair da política. Porque assim, uma pessoa muito honesta, num ambiente flexível, né?
ela é indigesta. Então, eu fiquei com medo. Então, eu vou abrir aqui a verdade. Né? Pode ser loucura, talvez até por ser assim tão exagerada, eu não sirva para a política. Mas eu falei assim, se eu colocar algum suplente da política e eu começar a obstruir as coisas como eu obstruo aqui na Assembleia, podem querer me tirar da frente. Entendeu? Se eu colocar meus 2 irmãos, que são advogados, no caso de eu morrer por morte natural, são pessoas capazes, mas assim, eu tenho certeza que ninguém vai armar para me tirar da frente. Então, o meu objetivo foi única e exclusivamente me blindar, né? E eu quero esclarecer para o colega, agradeço a confiança, que suplente não ganha 1 centavo, né? Suplente só ocupa o cargo se o titular ou morre ou se afasta por qualquer situação. Então, a blindagem. Outro que participa aqui, deixando um abraço para você, está na audiência, o Tiago Salvador, está dizendo aqui, bom dia, Janaína, primeiramente, dizer da minha admiração como trabalho deputada, parlamentar no Estado e também como jurista, sem dúvida uma das melhores que temos no país. Gostaria de saber se você foi convidado, se existe a possibilidade de você participar do governo do Tarcísio. E eu estava lembrando agora, essa é uma pergunta que eu ia fazer, qual é a tua relação com o Tarcísio e se há essa possibilidade de você, você já conversou, enfim, você já sabe o que você vai fazer daqui para frente, a gente quer saber essa história. Bom, eu tenho uma vida profissional, né, que eu suspendi, vamos dizer assim, durante esses 4 anos. Não, mas é na política, a gente não quer que você saia da política, tua vida profissional é consagrada. Eu particularmente quero. Eu não sei, eu acho que eu não sou muito desse mundo da política, né, não sei. De verdade, eu não tomei essa decisão. Eu pretendo voltar para as minhas aulas, já avisei a USP que eu vou retomar, né, as aulas no dia 15 de março, que é o meu primeiro dia sem mandato. Sou advogada, me afastei, mas vou retornar à advocacia. Eu apoiei a candidatura do Tarcísio, fui uma das pessoas que conversei com ele. Quando ele estava indeciso sobre vir candidato, eu o aconselhei a sair candidato, porque já vinha conversando sobre o nome dele. Todas as visitas que eu fazia, eu disse a ele que o nome dele era viável. Estou na torcida pelo sucesso do governo dele. Agora, não houve nenhum tipo de convite, não houve, tá? É difícil dizer se haverá ou não, mas eu acredito que não haverá. E vou dizer por quê. Não é porque há um problema. Mas hoje eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, indigesta para a esquerda, por motivos óbvios, né? Fui eu que tirei a presidente Dilma, e para a direita, porque eu não bato continência para o Bolsonaro, né? Então, assim, mesmo na época das definições sobre senador da chapa do Tarcísio, o que as pessoas me disseram, não foi ele, tá? Mas as pessoas me disseram é que ele dizia que o astronauta era uma pessoa leve, diferentemente de mim. É uma pessoa leve para levar junto. Porque eu sou polêmica, porque eu falo mesmo o que eu penso, né? Então, eu não sei. Eu acredito que não haverá nenhum tipo de... Tudo bem, mas Janaína, você está acompanhando também o noticiário, o Tarcísio está se metendo numa polêmica com os bolsonaristas mais raízes, né? Porque ele já concedeu várias entrevistas dizendo, olha, não me comparem com o Bolsonaro, eu sou completamente diferente dele, eu não sou esse cabeça dura, comigo a coisa é diferente. Ele vai se enquadrar na questão do Dória, que depois... Eu acho que você tá bem parecida com ele nesse aspecto, né? Quer dizer, você... Quando eu conversei com ele longamente antes dele ser candidato e depois, durante a campanha, algumas vezes. Existe alguma identidade, ele é uma pessoa moderada. Então, assim, acho que nesse aspecto tem alguma identidade. Mas um convite para mim, eu acho que talvez rendesse ainda mais críticas, entendeu? Entendi. Mas... Isso aí, somente ele pode responder. Eu estou na torcida pelo sucesso dele, entendo essas declarações, muito embora eu saiba que os colegas mais bolsonaristas estão magoados, mas eu entendo
ele precisa encontrar o lugar dele. Não é fácil chegar num estado, né, na condição de governador. São Paulo não é para principiantes, né? São Paulo não é para principiantes, é um estado difícil, muito embora seja um estado rico, um estado com potencial, é um estado difícil, entendeu? Então eu estou na torcida pelo sucesso dele, independentemente de qualquer coisa, né? Espero não me decepcionar. Janaína, ela precisa ir. Só para fechar, então, o seu mandato, você pode trabalhar como deputada até que dia? Até dia 14 de março. Tem tempo ainda. Vai enxuriçar o governo Tarcísio um pouco. Janaína, muitíssimo obrigado, viu? Que Deus te abençoe e a gente vai manter esse contato, vai trazer você sempre aqui, é claro, aceitando o nosso convite. Para nós é uma honra poder continuar falando com você. Para comentar outros assuntos também de forma jurídica, né? Mantenha seu zap, se for mudar o número, manda o número novo pra gente aqui, tá bom? Amor, está bom, Deus abençoe. E palpite pro jogo hoje, palpite pro jogo do Brasil hoje. Ai, meu Deus. Vou jogar aqui, 3-0, vai. Eita. Tá no caminho. Um abraço, Deus te abençoe. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, sempre tchau.